Shalom Lehulam, eu sou Pablo Felipe, você está no canal do Aleph Altav. Vamos dar sequência ao estudo de Mishle Shelomo, Mishle Perek Aleph. Estamos para concluir a perícope que trata dos conselhos do pai ao seu filho, que vai do versículo 8 até o 19. Hoje vamos analisar os versículos 16, 17, 18 e 19. Diz então o texto: Ki raglechem lara yarutsu Vimaharu Vishparnam. Aqui está dando continuidade à narrativa acerca dos maus, a atitude dos maus. Versículo 17, Kirinam Mizorah Harashet, Be'enehol Baal Kanaf, Verhem Ledamam Yeherovu, Itzpenu Lenafshtotam, Ken Arhot Kol Botsea Batsa et Nefsh Bealav Pika. Vamos analisar então. Versículo 16 traz a seguinte frase, vou ler novamente, Ki raglechem lara yarutsu. Então, nós temos aqui a primeira parte do versículo, temos esse sinalzinho aqui, o que nos diz, é o Atná, que faz uma divisão da metade, a primeira metade do versículo. Então, Ki raglechem lara yarutsu. Por quê? Pois, que essa conjunção, que conjunção causal tem várias possibilidades de tradução, mas comum é porque, por causa, pois. Então, por que, causa, pois. Ragelehem. Então, Ragelehem, nós temos aqui a palavrinha regel, que está transformada aqui por conta do sufixo. Então, a palavra é regel. Regel significa pé, perna. Dependendo se for de um animal, o contexto, pata, né? Então, pé. E aí nós temos aqui um sufixo pronominal que se refere a eles, terceira pessoa masculina plural. Então, juntando os dois, sabemos que no hebraico os sufixos, existem os sufixos pronominais, em vez dos pronomes independentes. Normalmente se usa, no hebraico bíblico, o sufixo pronominal. Ele é juntado ao substantivo, ou mesmo ao verbo, conforme a situação. Então, raglerem significa os pés deles. Trazendo para o português mais fluido, seus pés. Por que seus pés, ou os pés deles? Aqui nós temos lará. Então, nós temos aqui essa preposição, certo? O le, muito utilizado. Aqui ela está com o cantos, com a letrinha que tem som de A, lá. Então, o substantivo ra é mal. Tanto o mal no sentido ético, como o mal circunstancial, uma situação má, ou uma atitude má, certo? Tanto o mal como sujeito, como o mal como uma ideia abstrata. Então, para, né, que é a preposição aqui, le, é a preposição para, em direção a, ok? Que também tem várias possibilidades de tradução, mas basicamente essa é a ideia, em direção a, para a, ok? Então, lará, para o mal. Então, que raglerem lará, ou seja, pôs os seus pés, os pés deles, para o mal. E aí nós temos o verbo yarutsu. Eu grifei aqui, como normalmente fazemos, de vermelho, a raiz. Voltando, grifei aqui de vermelho a raiz, certo? Nós temos aqui um verbo que ele, inclusive, é um verbo irregular. O verbo aqui, rutsi, ok? Aqui nós temos essa raiz, tá? Que significa correr, correr, apressar-se, correr. Ele está aqui conjugado da seguinte forma, ele está no modo kal, ou seja, no modo leve, o mais simples do hebraico, certo? Ele está no imperfeito, a característica aqui do imperfeito muito comum é o iot, no início, que se refere aqui à terceira pessoa, e no caso aqui, terceira pessoa masculino plural. Está combinando, está conjugado com raglerem, com os pés deles. Então, pois os pés deles, para o mal, correm, certo? Ou os pés deles, ou seus pés, pois os seus pés correm para o mal. Lembrando que, pelo contexto, o pai está orientando o filho, e aqui ele está se referindo aos maus que o convidam o filho para fazer o mal. Continuando a segunda parte do versículo, nós temos então aqui vimaharu, ou seja, nós temos aqui outro verbo, ok? Que nós temos aqui a raiz do verbo,
temos um vav ligando, certo? Essa segunda parte do versículo com a primeira. O vav que normalmente ele tem um shevá aqui embaixo. Nesse caso é um hirik. Por quê? Porque tem o shevá do vav mais o shevá do iud aqui da conjugação. Juntando os dois shevá, torna-se um hirik. Então fica vi maharu. Mahar, por sua vez, certo? Significa apressar-se. Perceba que há um sinônimo aqui de correr, né? Da primeira parte do versículo, que é uma característica da poesia hebraica, esse paralelismo, certo? Então, um sinônimo ali para correr. Então, eles correm para o mal e apressam, né? E apressar-se, né? Está no piel, piel que traz uma ideia normalmente. O calo traz a ideia básica da raiz verbal. O pielo, por sua vez, traz uma ideia normalmente intensiva, algo mais forte, certo? Está no imperfeito, como eu disse aqui, você vai perceber que o iod marca a terceira pessoa do imperfeito, e novamente o plural, que também é característico aqui do plural, esse vavzinho aqui, certo? Com som de U, certo? Shurek. Então, vi Maharu, e eles correm, perdão, e eles se apressam, certo? Então, esse vavzinho aqui, ele pode tanto ser traduzido, e normalmente é o que mais acontece, ser traduzido como um simples e, mas também pode também, contudo, entretanto, o contexto vai determinar, porque o vav ele é muito versátil, certo? Vamos ver. Então, vimaharu, olha só, nós temos outro verbo aqui. Então, diz aqui, lispar dam. Temos um verbo, temos também aqui um substantivo. Então, novamente, uma preposição, certo? Inseparável, lê, novamente. Lembrando, são três preposições, be, que e lê, certo? Então, nós temos aqui o lê, para fazer algo, em direção a algo, certo? Lispar também essa preposição é utilizada para a forma infinitiva do verbo. Tá? Lispar, dano. Então, nós temos o verbo aqui em vermelho, que é essa raiz, chafar, que significa derramar, certo? Derramar, basicamente, a ideia. Então, para derramar, então nós temos o infinitivo aqui, para derramar, lispar, para derramar o quê? E temos aqui, ligando com o substantivo dam, uma kef. Uma kef é uma espécie de hífen, né? Trazendo aí para algo próximo no português, e ele junta os valores, trazendo a ideia de um só pensamento, uma só expressão, certo? Lispar dam, para derramar dam. Dam é o que? Sangue, tá? Palavra muito importante para você memorizar, uma vez que ela aparece aí cerca de 360 vezes no texto hebraico. Então, olha só, pois os pés deles, vamos ler aqui agora, Ki raglerem lara yarutsu vimaharu lispar dam. Então, pois os pés deles para o mal correm e se apressam para derramar sangue. Descrição dos maus. No 17, diz assim: Ki rinan mizorá harashet be'ene hol baal kanaf. Na primeira parte, novamente você percebe aqui o atná, separando aqui a primeira parte, a primeira ideia do versículo, Ki rinan mizorá harashet. Então, Ki, nessa altura do campeonato, você já deve ter percebido que o que significa porque, pois, contudo, sempre faz essa ligação, pois, porque, né? Rinam significa em vão, sem causa, sem compensação. E temos novamente aqui o sufixo, esqueci de destacar, né? Porque em vão eles em vão, certo? Ou seja, sem causa, sem compensação. Mesorá é o verbo. Então, nós temos aqui o verbo, a raiz, isso vai significar lançar e aspergir, espalhar. Aspergir o sangue, por exemplo, no contexto aí de consagração, conforme está na lei, mas também a ideia de espalhar, e aqui o objeto, nós vamos ver a rede, a ideia de espalhar. Nós temos aqui uma forma que não é tão comum, que é o pual,
mais comum é o calo, piel, me falo, o alo traz a ideia passiva do verbo. Então, aqui, o objeto recebe a ação é lançar, então o objeto aqui ele é lançado, tá? Está no particípio, porque em vão é lançado esse mem aqui, esse mem, ele é característica do particípio, em quase todas as formas verbais, tá? Então, mesorá, então, kirnan, mesorá, em vão, é lançada, é espalhada o quê? Harashet. Harashet. Então, nós temos aqui a palavrinha reshet, rede. Aquela ideia de uma rede, uma armadilha para capturar animais e pássaros, tá? Então, nós temos o artigo ra, certo? Especificando. Ocorre que a declinação se torna rashet, em vez de reshet, ok? Aqui é o que nós chamamos de substantivo segolado. Ele possui dois segolos, está vendo? Resht. Então, harasht. Então, kihinan, mesorá, harasht, ou seja, pois em vão, sem compensação, mesorá é lançada a rede. Que rede é essa? Aqui o pai está fazendo uma observação acerca do que vai acontecer com esses atos malignos. Então, vamos lá. Pois em vão é lançada a rede, certo? BN. BN, nós temos aqui a palavrinha muito conhecida, muito usada, melhor dizendo, no texto hebraico. É importante você memorizá-la. Ain. Ain significa olho, e também a ideia de olho d'água, ou seja, uma fonte. Ain. Palavra extremamente importante. Ela está aqui no dual, certo? O que é dual? No hebraico nós temos o plural, o singular e o dual, algo que não temos no português. Então, para se referir a pares, então, por exemplo, pernas, pés, mãos, olhos, ouvidos, é o dual. Então, BN. Então, ó, veja bem, nós temos novamente aqui uma preposição inseparável, né? O B traz a ideia de em, no, certo? Então, nos olhos, em os olhos, ou diante dos olhos, tá? BN, nos olhos. Olha que expressão interessante. Rol, rol significa todo, tudo, ok? Rol, ok? Ligado a uma kef, trazendo aqui, então tudo aqui, toda essa expressão, essas três palavras, traz uma só ideia, certo? Então aqui colo a ideia de tudo, todo, ok? Baal, Baal, olha só, nós temos uma expressão idiomática aqui, Baal Kanaf. Por que expressão idiomática? Então, Baal significa senhor, possuidor, a depender do contexto, por exemplo, em Provérbios veremos em outras passagens a ideia de marido, certo? A ideia de senhor também como um deus falso, né? Temos o deus Baal, mas Baal basicamente é a ideia de alguém que possui. Então, todo que possui Kanaf. Kanaf é asa, certo? Então, todo que possui asas, ou seja, o ser alado, ou aves, por contexto aqui. Então, BN, ou seja, nos olhos de toda ave. Então, de graça é lançada a rede nos olhos de toda ave. Vamos deixar mais polido, mais fluido. Então, à toa se lança a rede na frente ou diante das aves. Ou seja, se alguém vai lançar uma rede para pegar uma ave, logicamente não vai fazer isso diante dela. Ele deve estar escondido para surpreendê-la. Então, aqui, a consequência dos atos malignos é que tudo isso que eles estão fazendo é em vão, é inútil. Isso vai reverter contra eles, vai dizer o versículo 18 e 19. Então, aqui é um provérbio. Kihinan, mesorah harash bene hol baal kanaf. Pois de graça, à toa, é inútil lançar uma rede diante dos pássaros, diante das presas. Ok? Então, no 18, ele vai dizer: Verhem ledaman yerovu itzpenu lenafshotam. Ou seja, o que nós temos aqui? Pois eles, ou e eles, o literal vai trazer a ideia do e eles, né? Porque nós temos um vav aqui. Mas para ficar mais polido, né? Pois eles, né? Porque rem, o que é o rem? Pronome pessoal, eles, tá? Então, mais eles e eles, contudo eles, certo? Essa ligação fica a critério do tradutor. Vehem ledaman. Olha só, novamente a preposição inseparável le para
em direção, com um propósito, verrem ledamam. Então, nós temos aqui damam. O que é damam? É dam, novamente. Vimos a palavrinha sangue lá atrás, novamente aqui, fazendo sempre o paralelo. Então, dam é sangue. E ela está ligada a esse sufixo pronominal, sempre se referindo a eles, terceiro masculino plural. Então, para o sangue deles. Então, mas eles para o sangue deles. O sangue sempre traz a ideia aqui de vida. O sangue na Bíblia se refere à vida, em regra, certo? Muito importante essa ideia. Então, contra o lei aqui pode ser traduzido contra também, tá? Contra, para o sangue deles, ou seja, para o próprio sangue, ou contra o próprio sangue. Aí nós temos o verbo. O que eles vão fazer contra o próprio sangue? Certo? Porque eles quiseram lançar contra outras pessoas a rede, mas é contra o próprio sangue. Veja bem, Ierovo. Então, nós temos aqui a raiz Arav, certo? Arav. Arav é ficar de tocaia, fazer emboscada, preparar uma armadilha. Então, aqui, novamente, perceba, é sempre um padrão. Nós temos, você que está aí se habituando ao hebraico, é sempre um padrão. Nós temos o verbo com 3 letras, a raiz com 3 letras, e aí, na terceira pessoa, o iod, certo? E se é plural, o shurik. Hierovo, certo? Aqui está no calo, imperfeito, né? O iod marca o imperfeito, e se referindo a eles, terceiro masculino plural. Então, verhem, ledaman, hierovo, ou seja, mas eles, contra o sangue deles, ou seja, contra o próprio sangue, armam emboscada, fazem emboscada, ficam de tocaia, ou seja, eles estão fazendo contra eles mesmos. E a segunda parte do versículo, continuando essa ideia, vai dizer: Itzpenu lenafshotam. Novamente, paralelos. Então, você vai perceber aqui que são sinônimos. Olha só, que interessante. Então, você tem aqui o verbo safam. Você já vai perceber que sempre esse padrão, olha só, hirik e o shurik. Se refere a eles. Itzpeno, aqui também está no calo imperfeito, terceiro masculino plural. Itzpeno. Interessante essa palavrinha aqui, esse verbo safam, significa esconder, ficar à espreita. E faz um paralelo aqui com o fazendo emboscada, lembra? Então ele termina com fazendo emboscada e começa a segunda parte com um paralelo, aqui no caso, esconder, ficar à espreita. Interessante que o profeta Sofonias, Sefania, no hebraico, tem o seu nome derivado dessa raiz, aquela ideia de Deus esconde, Deus protege. Interessante, né? Então, pagar aqui para analisar. Então, etspeno, certo? Apagando aqui. Ok? Etspeno lenaftotam. Então, nós temos outro paralelo. Paralelo aqui, na primeira parte, temos sangue, com a ideia de vida. E aqui nós temos nefesh, a palavrinha nefesh. Vamos analisar aqui. Então, nós temos, novamente, perceba que é uma constante essas preposições inseparáveis aqui, o le. Então, a ideia de para, né? Mas escondem, ficam à espreita para o contra. Nefesh é a palavrinha aqui. Aqui ela está declinada, né? Mas ela no absoluto é nefesh. Nós temos aqui como reshet, nós temos um cegolado, certo? Nefesh significa uma palavra muito dinâmica e muito importante no texto bíblico. Ela aparece cerca de 750 vezes. Pode ser traduzida como alma, no sentido de vida, não aquela ideia da alma do pensamento grego, mas alma no sentido de vida, e por isso significa muitas vezes, traz a ideia de um ser vivo, de uma pessoa, de um homem, mas também nefesh traz muitas vezes a ideia de garganta. Olha que interessante, né? Um pensamento hebraico. Garganta porque pela garganta passa o fôlego, e o fôlego gera vida, possibilita a vida. Então, é uma palavra muito dinâmica. No contexto aqui, está se referindo à vida, fazendo um paralelo com o sangue, que está na primeira parte do versículo. Então, contra a vida deles. Perceba, então, novamente aqui o sufixo, pronome terceiro masculino plural, am. Então, lenafshotam. Então, nós temos um plural, nefesh, está no plural, ok? Nefashot, com o sufixo, ela sempre vai sofrer, a palavra vai sofrendo essas alterações nas vogais. Então, de nefashot, certo? Nefesh, plural nefashot,
com o sufixo nafshotam. Le nafshotam. Então, itzpenu, le nafshotam, ou seja, vamos ler agora o versículo todo aqui, olha que interessante. Mas eles, né, verhem, ledamam e erovo, ou seja, mas eles, contra o sangue deles, contra o próprio sangue, armam uma emboscada e escondem, espreitam contra a própria vida. Então, a poesia hebraica, você vai perceber sempre esses paralelos, usando sinônimos. No português, a poesia normalmente tem a ideia da rima, não acontece isso na poesia hebraica, mas o paralelo. E para encerrar aqui, essa série de conselhos do pai ao filho, nós temos o 19 que vai dizer assim: Ken arhot kol botsei batsa et nefesh bealav ika. Então vem a consequência agora. Ken, muito importante. Assim, ok? Traz aí também de então, da mesma forma, você já está concluindo o raciocínio. Ken orhot, aqui, hot, tá? A palavra aqui é orar. Ken or hot, assim? Essa palavra significa caminho, tá? É um sinônimo de derer, já usamos aqui em outros textos, mais comum é o derer, caminho. Orar, caminho, e aí traz a ideia de comportamento, conduta. Qual o seu caminho? Esse é o raciocínio hebraico, né? Bíblico. Qual o seu caminho? Qual é a sua conduta ao longo da vida? Então, comportamento. Então, assim é o comportamento, veja bem, deles. Orhot. Então, nós temos aqui um sufixo que difere um pouco, por conta que orhará é feminino, né? Então, que orhot, ken, orhot, assim é o caminho, assim é o comportamento de quem? Aí nós temos novamente uma expressão aqui idiomática, uma expressão começando com kol e uma kef. Assim é todo aquele, todos, tudo, todo aquele o quê? Botsea, olha que interessante. Botsea, batsa. Perceba que é a mesma raiz, tá vendo? O B, o tzadir e o ain. Botsea, batsa. Batsa, essa raiz traz a ideia de cortar fora, cortar um pedaço fora. Aqui traz a seguinte ideia: botsé está num particípio, ou seja, traz a ideia de alguém que pratica a ação desse verbo, ok? Então, todo aquele que corta fora um pedaço. Essa é uma expressão idiomática que traz a ideia de todo aquele que é ganancioso, todo aquele que quer lucrar a qualquer custo. É uma expressão negativa. Até trouxe aqui um exemplo. No português, a gente poderia falar assim: aquela pessoa que quer arrancar o couro do outro, ou seja, quer explorar. Veja bem, arrancar o couro para alguém de outro idioma não tem muito sentido, certo? Então, talvez você vai ler aquele que corta fora um pedaço não tem muito sentido, mas é uma expressão do idioma que quer dizer lucrar. Então, nas suas versões em português, você vai encontrar os gananciosos, certo? Porque, novamente, o colo, né, às vezes ele some na tradução, não aparece todo ganancioso, mas aparece assim, os gananciosos, porque colo traz essa ideia daquela classe toda. Então, colo, botsea, batsa, significa todo ganancioso por lucro. Batsa significa lucro. É importante essa palavra aqui, pois ela vai influenciar na segunda parte do versículo. Então, quem orhot kol botsea batsa. Assim, ou seja, assim é o comportamento de todo ávido por lucro, de todo ganancioso. Na segunda parte do versículo, então nós temos aqui et nefesh bealav ika. Então vamos lá. A alma, a vida, e aqui você tem o et. O et, ele serve para indicar o objeto direto do verbo, serve para indicar o acusativo. Em palavras mais simples, ele vai indicar sobre o que o verbo está falando. Então, o verbo vai dizer que algo acontece com a alma, com a vida. E o verbo aqui é o iká. Iká é tomar, agarrar, veremos. Então, a alma, Bealav, nós temos novamente o Baal, lembra? Palavrinha Baal. Baal significa senhor, dono, proprietário, marido. Então, aquele que possui. Possui o quê? Aí nós temos o Iod e o Vav, que é um
sufixo pronominal agora no singular, nós vimos várias vezes o sufixo pronominal no plural, agora está aqui no singular, porque se refere a um ator aqui que está no singular. Então vamos lá. IK. IK é a conjugação dessa raiz verbal. Essa raiz verbal, é importante você memorizá-la, por quê? Primeiro, porque ela ocorre muito no texto hebraico, e segundo, porque é um verbo irregular. É um verbo irregular. Então, normalmente, na conjugação, esse lamet, o L, ele some. Tá vendo aqui, ó? Ele sumiu. Veio o hirik, da terceira pessoa, perdão, o iod, da terceira pessoa, e o lamed, ele foi aglutinado, ele sumiu. Ele é indicado aqui por esse pontinho no kof, tá vendo o pontinho aqui? Isso é para indicar que havia uma consoante aqui que foi aglutinada, ela sumiu. Se você já sabe, ou já conhece o verbo, você vai entender, até pelo contexto, que trata-se de lacar, ok? Então, icar é a conjugação de lacar no calo, terceiro masculino singular. Então, ao contrário das outras conjugações que estão no plural, aqui está no singular e vamos entender. Para encerrar essa parte aqui, essa perícope. Então, veja, et nefesh, certo? Bealav e K. Então, e K, vamos lá, a vida dos que possuem a ele. Dos que possuem ele quem? Veja bem. Vamos lá. Batsa, a cobiça, o lucro. Batsa, você lembra, significa a ideia do lucro irregular, o lucro ganancioso. Então, a vida dos que possuem o lucro, ele toma de cá, ele agarra, ele pega. Então, traduzindo aí para o português, vai ficar assim: os que possuem ganância, os que são gananciosos, têm a vida tomada pelo lucro, pela ganância, ou seja, essa ganância se volta contra a pessoa. Aí você vai perceber algumas traduções que vão divergir na forma de expressar essa ideia. Então, o lucro, batsa, olha só que interessante, toma, certo? Toma o quê? A vida de quem? Bealav, dos proprietários do lucro, de quem possui esse lucro. Olha que interessante. Então, assim como é inútil lançar a rede diante da ave, se volta contra esses jovens malignos o intuito da ganância desonesta, dessa avidez por lucro. Esse é o conselho do pai para o filho, e assim nós concluímos essa perícope que vai do versículo 8 ao versículo 19. Espero que você esteja gostando. E para saber se você está gostando, eu peço o teu auxílio aí com seus comentários. E também nos ajude, se possível, a compartilhar o canal. E vamos, dentro do possível, conversar, porque estamos aqui para aprendermos juntos sobre a palavra do Senhor, que é algo tão maravilhoso, tão perfeito, que realmente nos ensina e nos dá o caminho aí para uma vida com paz, com justiça e com alegria. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.